ele percebeu que ali se gerava o famoso efeito bolha de motor de dobra, numa nanoescala, né, no caso, escala microscópica. E aí ele diz o seguinte: isso poderia ser construído utilizando uma impressora 3D GT que imprime em escala nanométrica. Só que essa impressora, eu não sei se ela conseguiria traduzir isso, mas me parece que essa impressora ela é meramente algorítmica, ela não é física ainda, né? E aí, a LSI Eagle Works, que é uma plataforma de comunidade científica, propôs a construção de algo que gerasse uma distribuição negativa de densidade de energia no vácuo. Aí o Sonny White, o Dr. Sonny White, durante a apresentação da Associação Internacional, né, de estudos avançados, ele propôs um modelo de um brinquedo que consiste numa esfera de 1 micro, de um diâmetro localizado centralmente num cilindro de 4 micro de diâmetro, que, no caso, se correlaciona bem com o requisito da métrica de urdidura de Alcubierre, que é o cara que realmente está ganhando destaque nessa abordagem 13 atas pela sua tese do motor de dobra. Então, não há, na verdade, nenhum plano para fazer isso atualmente, porque não temos tecnologia, explicou o Dr. Sonny White. Nas cavidades de Casimir, que é aquilo que nós mostramos anteriormente, né, personalizadas dentro do projeto do experimento que ele fez. Vamos ver o próximo slide aí. Então, aí fica bem claro resumindo tudo que eu falei, né? A gente vê nos desenhos, nos quadrados onde estão as figuras, né, as imagens espectrais, no caso. A gente tem lá, o que está em amarelo são exatamente essas placas, né, que eu comentei para vocês, né, seria o princípio dessas placas, mas, na verdade, são os extremos do cilindro, onde dentro dele tem um outro corpo muito menor do que ele. E observe que ele coloca esses campos espectrais, quando eles fazem os testes em escala nanométrica, eles se deformam, né? Tanto na figura central quanto a de baixo, da lateral, também você bota ali em tudo que é posição, né? Então, o reflexo na parede do cilindro mostra que há uma polarização desses campos eletromagnéticos, como acontece com a Terra, né? Nós temos o nosso polo norte e o nosso polo sul. Então, a gente observa que qualquer experimento no âmbito de micropartícula, mesmo nesse universo microscópico, ele se reproduz igual no universo macroscópico no universo, como são os arranjos das galáxias, dos sistemas solares, etc, etc. Então, os arranjos do universo, eles se baseiam exatamente no comportamento das micropartículas. E aí, esse experimento, ele mostra exatamente o que eles observaram nessa dimensão microscópica, né? Essa estrutura que está desenhada aqui do lado esquerdo num gráfico, né, de curvas. Obviamente que aquele anel ele apenas ele simboliza um experimento que a gente vai mostrar mais aqui na frente, mas a curvatura do espaço ela foi revelada nesse experimento, e daí esse comportamento dos espectros em relação à parede do cilindro mais externa, onde estava inclusa essa micropartícula de 1 micron, né, de diâmetro. Próximo slide. Daqui para frente a gente vai começar a entender melhor. Então, é aí que entra a tese da bolha de motor de dobra. Então, é aquele experimento, vocês podem ler a tela aí, enquanto eu vou explicando aqui. Vocês observem que quando eu peguei aqui o meu estojo, né, e coloquei ele entre as duas mãos, o que eu estou fazendo com ele? Eu estou restringindo ele a esse espaço-tempo, onde eu posso deslocar ele para frente e para trás, ou para frente e para trás, ou para a direita ou para a esquerda, mas eu não estou tendo nenhuma propulsão nesse objeto, ele não tem nenhuma propulsão independente, né? Ele depende desse deslocamento. O que é o conceito da bolha de motor de dobra? O Anderson, ele pode depois, ele já até mostrou isso, acho que em algum programa dele, ele pode até
tentar fazer aí onde ele está, como é que isso acontece com uma folha de papel. Então, por exemplo, posso tentar aqui, mas eu estou desprovido aqui de uma folha de papel. Tem aqui na minha mesa, mas vamos dizer assim. Eu posso colocar um objeto... Um minutinho aqui, deixa eu puxar aqui. Então, assim, eu posso ter um plano, estou aqui no plano, correto? Se esse aqui é meu espaço-tempo, eu estou limitado aqui, eu posso deformar esse plano. Eu posso fazer com que ele se dobre para cá. Se eu colocar uma bola de ping-pong aqui em cima, por exemplo, eu não tenho aqui, mas para não ficar muito pesado, vocês podem fazer esse experimento em casa. Pega um papel, bota uma bola de ping-pong aqui no meio e tentem fazer isso aqui, ó. Dobrar a metade da folha e vocês vão ver que ele vai empurrar a bola de ping-pong para frente. Se você dobrar aqui na frente, fazer esse tipo de curvatura, vou colocar aqui, é porque eu estou com fundo falso aqui, está dando os reflexos, mas vamos supor, eu vou fazer essa dobra aqui. Aí o que acontece? A tendência é a bola de ping-pong cair nesse flanco frontal. Como um declive. Um declive. Para ela não cair, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deslocar essa outra face mais rápido do que o tempo que ele vai levar para cair. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho várias frações de tempo, eu vou como se fosse uma raquete de ping-pong. Né? O tênis de mesa, ele mostra exatamente isso, Anderson. Se você for analisar um jogo de ping-pong, você vê que o tenista, ele pega na bola antes de ela cair na mesa. Isso. Né? Ela bate, ela quica, né? Quando ela quica, ela vem com a mesma energia, aí ele devolve na mesma velocidade para o adversário dele. Se você pegar aquilo ali e tirar o kick da mesa, é o caso do tênis de praia. Você não deixa cair a peteca no chão, você peteca lá, peteca cá, peteca lá, peteca cá. Então é o seguinte, antes que a bola caia, você dobra esse espaço novamente, e aí você vai jogando essa depressão para frente, né? E cada vez que você gera esse vácuo, ele vai se ampliando, você vai aumentando a velocidade assustadoramente, porque você vai ganhando energia. Né? E aí foi que os caras, a partir desse entendimento, os idealizadores do filme Star Trek criaram esse conceito do efeito bolha motor de dobra para justificar a velocidade da Enterprise, né, que é da aeronave do filme Star Trek. Então, o Alcubierre, ele é o primeiro pesquisador, o primeiro físico que realmente ele trabalha todo esse contexto e monta esse arranjo muito interessante, né? E aí você vê que pelo que está dito aí, ó, por exemplo, massas de imensa grandeza, ou seja, grandes aeronaves, por isso que se fala, caramba, o 3J tem 20 quilômetros de diâmetro, 30 quilômetros de diâmetro, tem 5, tem 10, é uma coisa gigantesca. Exatamente por isso, porque massas de imensa grandeza conseguem naturalmente, né, se deslocar no espaço-tempo. Exatamente. Tem que ter muita massa e muita energia. O segredo. E muita energia, exatamente. Então, o que a gente chama de poço gravitacional, que é essa depressão que fica na frente. Então, que é responsável, por exemplo, por curvar a luz. Aqui eu falei lá no início. A luz, ela se curva. Se ela se curva num ambiente que eu tenho matéria, então eu tenho estrutura para deslocar algo na velocidade da luz. Né? Então, o Alcubierre sugeriu que seria possível dobrar o tecido do universo, que é isso que nós estamos falando aqui, de tal maneira que a nave, de uma forma confortável, instalada nessa bolha, ela escorregaria à frente, é o que eu expliquei da bolinha de gude, ela vai escorregando e avançando pelo espaço, né, sem, na verdade, sair do lugar. É aquilo que eu falei. Eu estou aqui com o meu estojo, né, e estou levando ele aqui, ó, numa boa, para a direita, para a esquerda, para cá, para frente, para trás, né? E ele está aqui confortávelzinho na minha mão. Ou seja, quem tiver dentro desse estojo não estaria com nenhum problema de desconforto. Correto?
Por quê? Porque ele estaria dentro de um campo gravitacional confinado. É o que a gente usa aqui nos nossos aviões, é a pressurização da aeronave. Como a gente não está no vácuo, nós temos atividade gravitacional, a gente precisa pressurizar o avião para controlar a nossa pressão corporal, né, em relação ao ambiente da própria aeronave. Como a gente não tem essa tecnologia ainda desenvolvida, a gente tem que usar de outros artifícios. Tá? Então, qual é o problema dessa tecnologia? É que a gente não conhece ainda um material, que eles chamam de matéria exótica, um material que nos dê essa possibilidade, que nos dê essa capacidade de produzir aeronaves com essa tecnologia e com essas dimensões gigantescas. Né? Próximo slide, vamos estar indo para o final já da apresentação. Então, assim, a gente observa nesse desenho que esse objeto que ele imita o que seria uma espaçonave viajando dentro de uma bolha de motor de dobra, eles usam 2 anéis, entendeu, Anderson? Sim, entendi. Eles usam 2 anéis. E aí, olhando as últimas imagens do 3i que saíram hoje, você viu, inclusive, né, que tem vários compartimentos, né, e apresenta lá várias bolinhas, né, como se fosse uma sequência de cilindros, me chamou a atenção se aqueles cilindros, aquelas formas circulares, não seriam vários anéis. Verdade. Usando exatamente esse design. Ou seja, se eu tenho vários anéis, eu estou gerando vários campos gravitacionais no sentido da energia no vácuo, em que eu posso ter numa espaçonave essa possibilidade de ela viajar a grandes velocidades em rotas totalmente diferentes. Né? Então, assim, como essa apresentação é autoexplicativa, eu vou passar as imagens, porque depois você pode disponibilizar, se alguém desejar, pode entrar em contato com você, se quiser uma cópia desse PDF, você pode ceder, está autorizado, fica a critério de cada um, né? Mas, como vai ficar gravado o programa, vocês vão poder ler com mais calma tudo isso que nós estamos explicando aqui. Próximo slide, por favor. Mais uma vez, né, é a mesma imagem, mas eu dando outras explicações, né, do que tudo isso. Né? Se o espaço-tempo pode ser dobrado localmente, ou seja, como eu mostrei aqui na folha de papel, se eu posso pegar uma folha de papel e deformo ele localmente, ou seja, eu deformo ele aonde eu estou, vocês têm que entender traduzir, né, as palavras. Né? Para isso que a gente faz, tem que tentar entender. Se eu estou dobrando essa folha, eu estou dobrando ela localmente, aonde eu estou aqui agora, né? Na minha sala. Então, se o espaço-tempo ele pode ser dobrado localmente de maneira que se expanda atrás de uma nave e se contraia na frente dela, é isso aqui, ó, é um efeito sanfona, exemplo, né? Ele vai fazendo isso. Quando ele se contrai na frente, ó, o de trás ele comprime, ó, olha como ele faz, ó, né? Se eu movimentar aqui embaixo, ele vai movimentar o de cima como se estivesse encurtando esse intervalo de tempo. Aí eu vou empurrando. É como se fosse a onda do mar. A onda do mar é igualzinho isso aí. Carregando uma prancha. Exatamente. O que o surfista faz... Isso. É como se o surfista ficasse parado, né? E a onda que o leva. Exatamente. O surfista ele usa exatamente isso aí, sem ele saber até que ele faz isso, do ponto de vista da física, né? Então, a nave ela será impulsionada junto com o espaço que a contém. Então, a nave, nesse caso, é a prancha de surf, né, surfando na onda, numa espécie de, grosseiramente falando, né, com o mesmo efeito do motor de dobra. Né? Próximo slide, por favor. Então, a nave da Star Trek ela foi inspirada exatamente baseada nesses conceitos, né? Então, lá, o Zefran Cochrane, esse cara ele é o designer do filme, né? E ele que criou essa espaçonave, ele é o designer dessa espaçonave, e ele que lançou essa ideia do motor de dobra, no início, assim, de brincadeira. E os físicos usaram essa brincadeira para transformar isso em experimentos de laboratório. E deu certo. Então, no filme,
o que eles chamam de velocidade warp, né? Que seria equivalente à velocidade da luz. A Star Trek ela viaja 9,9 vezes mais rápido que o warp, ou seja, cerca de 2.140 vezes a velocidade da luz. Um absurdo isso, né? Você viajar 2.000 vezes mais do que a velocidade da luz numa espaçonave no espaço-tempo. Isso é possível? É possível. Mas os cientistas atuais, os pesquisadores, os físicos nucleares e tal, dizem que isso aí não seria recomendável. Né? O recomendável seria viajar, né? se transportar no espaço em velocidades muito próximas da luz, um pouco mais, talvez um pouco menos, de modo que evitasse talvez outros efeitos colaterais numa estrutura viajando em velocidades extremas, no caso. Né? Mas no filme é ficção, tudo pode, tudo é possível.